Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao culto 3 dessa série maravilhosa que é a missão Ouvindo a Voz de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é um tema bem complicado, na verdade. Ele é um tema que o Senhor trabalhou muito na minha vida antes de começar Pequenos Heróis, antes de começar tudo, e eu quero contar esse testemunho para começar esse vídeo. Mas primeiro vamos orar. Senhor, obrigada porque Tu és Deus, Tu és Senhor e ainda assim o Senhor fala conosco. Obrigada, Pai, porque Tu és um Deus real, Deus presente, Deus que cuida de cada momento da nossa vida. Pai, eu clamo para que todos os que estão assistindo esse vídeo agora, Senhor, percam o medo da Sua voz nesse vídeo, de forma instantânea e sobrenatural. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós queremos falar um pouquinho hoje sobre o medo da voz do Senhor, porque a voz de Deus, ela nem sempre é uma voz, e isso causa medo. Vou contar um testemunho para vocês. Vocês sabem, eu cresci em família pastoral, né? Então eu cresci na igreja, eu cresci com meus pais pastores, meus avós pastores. E tem um detalhe que a gente trabalha hoje, né? Que hoje eu entendo um pouco melhor, que é a questão do chamado desde o berço. As pessoas que são chamadas desde o berço, né? Elas têm algumas coisas que elas vivem diferente. Principalmente a criança com chamado profético. Porque a criança com chamado profético, ela vai ter uma facilidade maior de ver as coisas espirituais em toda a sua vida. E na minha vida não foi diferente. Porque quando eu tinha 6 meses, gente, vocês já sabem, né? Eu coloquei o microfone, mas ainda assim os motos passam aqui em casa. Quando eu tinha 6 meses de idade, eu ganhei um bichinho. E nesse bichinho ele era consagrado. E nesse bichinho havia um demônio, claro. E meus pais colocaram no meu quarto. E naquela noite eu chorava muito. Meus pais iam até lá para repreender, né? E a minha mãe, ela via 2 olhos vermelhos na janela. Eu também via, só que eu tinha 6 meses, então não tinha como falar e nem tinha como dizer que era uma lembrança disso. Quando eu tinha 21 anos por aí, minha mãe contou essa história e é aí que eu liguei, aí que eu entendi. Porque ao longo de toda a minha infância, ao longo de toda a minha adolescência, minha juventude ali, né? Eu cresci com muito medo da presença de Deus. Por quê? Porque todas as vezes que eu dava um passo em direção ao Senhor, eu via os olhos vermelhos na minha janela. Gente, até hoje eu vejo, não é um negócio, né? Mas aquilo me parava. Na minha adolescência, me chegava a pensar em como pecar para poder tirar os olhos dali. Tamanho medo que eu sentia. Então, esse momento, né, ele é um momento para realmente trazer para você a intencionalidade e a direção de ver que existem muitas pessoas com medo da presença de Deus. Tá? Um outro exemplo. Eu tenho chamado profético, né? E normalmente o profeta ele é mais duro nas coisas, né? Ele é mais 880, acabou, né? Ele não entende de outra forma. Só que quando você vai falar, por exemplo, com alguém com um chamado pastoral, uma ordem do Senhor, essa pessoa logo vai pensar, como que eu vou organizar isso? O que eu preciso fazer? E o profeta não tá falando isso, ele tá falando só vai fazer e pronto. Entende? Só que é natural do homem, é natural que a gente tenha medo de fazer qualquer coisa que fuja do nosso controle. Eu não sou exemplo para isso, tá, gente? Já deixo bem claro, não sou exemplo para isso. Mas o medo, ele é algo persistente na nossa vida. O medo, ele de sair do nosso controle é algo que a gente... Cara, se o Senhor falou que Ele vai cumprir, se o Senhor falou que Ele vai cuidar, por que nós temos medo, por exemplo, de faltar algo na parte financeira? Por que nós temos medo, por exemplo, de dar um passo como o Senhor pediu para dar? Não é necessário.
Mas nós sentimos medo de tudo o que foge do nosso controle. Isso, na verdade, é falta de fé. Sabe quando você precisa ter tudo organizadinho? É porque você tem medo que o Senhor não venha e faça. Quando você precisa ter seu culto infantil todo regradinho, é porque você não dá espaço para o Espírito Santo, porque você tem medo do que o Espírito Santo pode fazer. Porque se você confiasse no Espírito Santo, você ia sim ter uma ordem, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Você ia sim ter uma organização, mas você ia saber que aquela organização podia chegar lá e ir pro lixo. Porque se o culto é do Senhor, é Ele quem faz. E por que eu trouxe esse testemunho? Gente, passou muito tempo para mim perder o medo da voz do Senhor. Muito tempo mesmo. Faz uns 6 anos mais ou menos que isso virou na minha vida. E ainda assim eu fui crescendo, sabe? Fui crescendo. E hoje eu posso dizer, eu não tenho medo. Mas é difícil você perder o medo, né? Só que quando você começa a entender que o medo, ele é algo espiritual e não emocional. Essa foi a forma como o diabo usou para que as pessoas, desde a palavra, ficassem longe do Senhor. Foi a forma que usou comigo e talvez tenha sido com você também. Talvez ainda seja com você. Talvez você não vá mais perto de Deus porque você tem medo. E no meu caso, foi medo do que eu estava vendo, mas eu também citei para você o medo de perder o controle, o medo de não poder responder pelas coisas porque você não sabe o que Deus quer fazer, o medo de ser algo diferente do que você está acostumado, o medo de sair da caixinha daquilo que você está preparado. Medo. Isso é espiritual. Você percebe como as crianças, elas começam a ter medo com 4, 5 anos. E esse medo muitas vezes a impede de buscar o Senhor, a impede de ir além. Porque o medo é algo espiritual. Lá em Jó 33,14 está escrito: Deus fala de várias formas, mas as pessoas não o percebem. O que acontece? O Senhor, ele sempre tenta falar em vários momentos que Ele quer falar com o seu povo. O Senhor, desde o começo da palavra, se você pegar o primeiro vídeo, você vai ver que Ele tentou falar com o seu povo o tempo inteiro. Porém, o que acontece? Para nós é muito difícil discernir a presença de Deus. E o diabo sabe disso. Então, ele vem e ele causa medo para que a gente fique com medo da presença do Senhor. E aí a gente não consegue... E aí a gente não consegue ir além em conhecer o Senhor, em conhecer a presença do Senhor, porque ali há um medo, e um medo muitas vezes sobrenatural, de conhecer a voz de Deus, de conhecer a presença de Deus, de conhecer quem o Senhor realmente é. Se vocês pararem para analisar nas histórias bíblicas, como por exemplo no momento onde Pedro, ele e os discípulos estavam no barco e eles viram Jesus andando sobre as águas. A primeira reação deles foi medo. Eles gritaram de medo, achando que era um fantasma. Eles não reconheceram que era o Senhor. E no caminho de Emaús, foi ali um homem conversando com eles por muito tempo e eles não reconheceram que era o Senhor. Nós temos muita dificuldade de reconhecer quando é o Senhor. Por isso, o diabo consegue usar o medo na nossa vida. Mas a presença de Deus, para aquele que é nascido de novo, para aquele que tem o Espírito Santo em ti, ela vence qualquer medo. Porque 1 João 4,18 vai falar o quê? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor de Jesus lançou fora todo o medo. E assim também pode acontecer com a gente. Muitas vezes Deus está falando, só que os nossos olhos e ouvidos espirituais estão cegos e paralisados pelo medo. Eu vou dar um exemplo recente para vocês. Domingo, nós estávamos no culto e o Senhor me falou que Ele iria colocar
batizar crianças com o Espírito Santo. Realmente aconteceu. Algumas crianças começaram a orar em línguas, porém outras ficaram com medo. Aí vai lá a gente, né, olhando um por um para que o medo cessasse, para que elas pudessem viver com o Senhor. Então, o medo é algo presente e instantâneo quando você traz a realidade da presença de Deus. Medo só por causa do diabo? Não, porque nós humanos temos medo do desconhecido. E a presença de Deus é algo desconhecido na nossa vida. É por isso que aqui na Pequenos Heróis você ouve tanto a gente falando sobre a realidade que é a criança com 13, 4 anos, a necessidade que ela tem de conhecer a presença de Deus e discernir ali, porque é uma faixa etária que o medo não é tão presente. Então, e lembra, elas estão na proteção espiritual dos pais total, né? Então, é uma faixa etária que é ótimo trabalhar isso para que ela reconheça a presença de Deus ali. Contudo, sempre houve o medo presente e quando o Senhor tentava falar, o povo não ouvia. Você já sabe que no Velho Testamento a gente tinha manifestações da presença de Deus com formas de poder para mostrar, para chamar atenção por causa do barulho, como foi falado no último momento. Só que você lembra que lá em Êxodo 20, 18 e 19 está escrito assim, ó: todo o povo presenciava os trovões e relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegando. E vendo isso, o povo tremeu e se pôs longe. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. O Senhor queria ali entregar as tábuas da aliança, as leis, aquela aliança que ele ia fazer com o povo para todos. Mas o povo decidiu fazer o quê? Não. Moisés fala por nós e nós vamos ouvir. Isso, gente, foi a vida inteira. E até hoje, né? Quantas e quantas pessoas preferem ouvir que outro fale a ouvir a voz de Deus? Quantas e quantas pessoas preferem buscar muitos e muitos profetas do que buscar a palavra de Deus? Salmo 103, 7 diz que Deus revelou a Moisés os seus caminhos, mas para os filhos de Israel, ele revelou só o seu poder. Só. É muito mais legal você entender os caminhos do Senhor do que você ver o que ele vai fazer, porque ver o que ele vai fazer, todo mundo vai ver, crente ou não crente. Mas aqueles que ouvem a voz de Deus, aqueles que querem vencer o medo, estar perto do Senhor, eles conhecem os caminhos do Senhor. Deus nunca quis que o seu povo vivesse com medo. Pelo contrário, o desejo do Senhor é que a gente conheça o amor verdadeiro, que é Jesus. E no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Lá em João 10, 27, fala que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Você sabia que quando uma ovelha nasce e ela é rejeitada pelo bando, o pastor da ovelha, ele pega aquela ovelha, ele cria ela em casa com uma madeira, para que ela não morra no meio das outras ovelhas. E como ela cria ali com a madeira, todos os dias o pastor conversa com aquela ovelha. E como ele conversa com aquela ovelha, ele cria um vínculo, um conhecimento. Quando essa ovelha está maior, né, ela está pronta para voltar para o rebanho. Só que quando o pastor chega e chama, as primeiras ovelhas que vêm foram aquelas que foram rejeitadas, aquelas que o pastor teve que cuidar. Então, quando elas vêm, todo o resto vem atrás, porque a ovelha é um bicho assim, que uma vai com as outras, sabe? Então, elas vêm. Então, esse momento é você entender que Jesus, ele nos pega no colo e ele quer falar com a gente de forma pessoal para que a gente reconheça a voz de Deus. Cada criança é chamada por Deus para ser uma ovelhinha que reconhece a voz de Deus.
Deus fala, Deus comunica, a sua voz é sempre boa. O Senhor conhece cada um dos seus filhos. Ele sabe como falar com cada um dos seus filhos de modo que não tenha medo, de modo de que você consiga caminhar. O Senhor não vai te pedir um passo que esteja além do teu entendimento de fé, mas você precisa dar esses passos de estar com o Senhor. Você precisa caminhar e vencer o medo para estar com Deus o tempo todo, todos os dias, como é proposto na palavra de Deus. Amém? Lá então para o nosso ensino, né, das crianças. Nesse vídeo, nessa aula, eu quero que você lembre as crianças ou ajude-as a decorar um versículo. Não é comum nós usarmos isso na Pequenos Heróis, porém, nesse momento é importante. Qual o versículo? 1 João 4,18. No amor não existe medo, antes do perfeito amor lança fora todo medo. Por quê? Porque nós entendemos que essa é uma batalha que a criança vai precisar travar. E nada melhor do que orar e declarar a palavra para que se cumpra na vida dessa criança. Certo? Você pode escolher a forma como você quiser. Você pode fazer uma brincadeira, você pode. Eu aconselho musicalização. Existem algumas músicas no YouTube quanto a isso. Você pode colocar também na parte do louvor. Esse é uma forma que o Senhor vai ajudar essa criança a vencer essa batalha. Amém? Vamos então para o nosso momento lúdico. O momento lúdico, gente, tanto de 5 a 8 quanto de 9 a 12, ele tem algumas opções. Eu não aconselho vocês a usarem a ilustração, mesmo que seja linda. Por quê? Porque ela não traz tanta criança para perto, sabe? Então, a ilustração, você tem lá Moisés, você tem as tábuas da aliança, tem um cenário que pode imprimir maior para colocar, e tem a palavra, né? Que é a primeira forma escrita da palavra de Deus que nós temos são os 10 mandamentos. Porém, você tem outras opções ali no material e você pode escolher qual você acha melhor. Tem até uma dinâmica que é tipo batatinha frita 1, 2, 3, que é para fazer essa criança escolher ir até o Senhor ou ficar parado, ou fugir. É a ideia de trazer essa história de uma forma lúdica para as crianças, certo? Depois, na pregação, não é muito mais do que eu falei para vocês aqui. Você vai fazer essa introdução sobre o medo, e aí a gente colocou ali algumas formas como o Senhor fala na palavra. Elas são voz audível, através de visão, um anjo, um sonho, através de sinais e milagres, através de um profeta, alguém que ouve a voz de Deus e fala com o povo, através da Bíblia, da palavra escrita, através de uma impressão, um sentimento no coração, arrebatamento ou manifestação sobrenatural. Aí você acalma a criança, fala que não é tão comum assim, que aconteceu com João, por isso que ele escreveu Apocalipse. Através da natureza, assim, o Senhor fala através da natureza, porque em Salmo 19 fala isso, Romanos 1 também. Através de circunstâncias, o Senhor usa momentos para falar com a gente, através da voz interna do Espírito Santo. Isso é o que mais acontece, porque nós conhecendo o Espírito Santo, estando perto do Espírito Santo, a gente vai reconhecer, seja qualquer uma das formas como o Senhor for falar com a gente. Mas o que aconteceu com o povo de Israel? Eles ficaram com medo. Aí você vai contar de novo a história, vai trazer essa base bíblica, vai falar sobre o medo de ouvir a voz de Deus e vai declarar sobre as crianças que no amor, na vida de Jesus, não existe medo, que o perfeito amor lança fora o medo. Então, o que nós devemos fazer? Vencer o medo, porque a gente pode aprender a ouvir e reconhecer a voz de Deus, como estando com Ele cada dia mais. Aí nós temos conhecer o reino, que relembra a história de Moisés e mostra como Moisés era íntimo do Senhor. E quando o Senhor queria falar com todo o povo negou. Deixou só Moisés falando com o Senhor, porque eles tinham medo. Entendemos que Deus fala de muitas formas, mas o mais importante é que a gente conheça quem o Senhor é. Porque se a gente conhecer quem o Senhor é, não importa como o Senhor falar, nós vamos aprender a ouvir a sua voz, a entender o reino.
Você vai convidar essa criança a se aproximar do Senhor, pode até trazer aí alguns momentos daquela dinâmica do Batatinha Frita 1, 2, 3, nesse momento, que vai trazer essa ideia de eu posso escolher me aproximar ou não, né? É uma adaptação, eu só coloquei o nome para que você saiba do que eu estou falando. E depois manifestar e liberar o reino. Primeiro, manifestar o reino. Você vai orar com as crianças. Você vai repreender o medo na vida de todas as crianças. Você vai colocar a mão na cabeça delas, vai realmente expulsar o medo para que elas consigam vencer isso. E você vai ajudá-las a declarar a palavra bíblica. Qual é? No amor não existe medo. O perfeito amor lança fora todo medo. E aí, de novo, você vai encorajá-las a ficar em silêncio, né? Ouvir a voz de Deus. E depois vamos conversar, né? Com aquilo que elas sentiram, aquilo que elas pensaram, aquilo que elas viram muitas vezes. Por quê? Porque esse momento de conversar vai ajudar a criança a perder o medo, perceber que é natural. Muitas crianças vão sim sentir a presença de Deus, vão sim ouvir a voz de Deus e vai tirar essa barreira de ser algo extraordinário ou fora, é sobrenatural, mas ainda assim, né, gente, fora do comum e inalcançável, tá? Então essa conversa é muito importante e aí também você vai ensinando a criança a discernir através da palavra. Amém? Adaptações para 3 a 5 anos. Gente, não tem muita adaptação. A maior adaptação é que vocês não vão falar, tipo, Deus fala assim, assim, assim. Não, você vai focar nessa idade em a criança conhecer e reconhecer a presença de Deus. Então, focar em perder o medo e reconhecer que a presença de Deus, ela nos traz paz e que o medo nos traz medo. Medo nos deixa triste, nos deixa, mas a presença de Deus, ela é garantida, ela é firmada pela paz. Porque a Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento será o juiz do seu coração. Então, a presença de Deus, ela nos traz paz e não é necessário ter medo. Esse é o maior foco. No momento lúdico, você vai escolher o ensino bíblico. A gente vai falar que não precisa ter medo de Deus. O versículo para decorar é: no amor não existe medo. E aí, hoje, a atividade é bem simples, né? Porque é um versículo, né, para a criança pintar, levar para casa, para que os pais falem com ela, né, que no amor não existe medo. E declare isso cada dia mais sobre a vida dessa criança, certo? Momento lúdico 2 tem aquela dinâmica que eu coloquei, o ensino bíblico explica que Moisés não teve medo, também como eu expliquei para vocês, bem tranquilo. Conhecer, entender, manifestar e liberar o reino é a mesma coisa. Até deixando essa criança falar, porque principalmente nessa faixa etária, ela vai levar muito em conta o que ela está sentindo e é bem importante que ela fale para que haja clareza sobre ela. Amém? Bom, para a gente encerrar, eu quero orar com você. E se você tem algum testemunho de medo, ou se você ainda precisa vencer o medo, ou se você quer saber mais sobre isso, nós temos agora, na próxima semana, daqui 2 semanas, uma mentoria aberta sobre o medo, tá? Nossas mentorias mensais aí, então essa vez será num grupo fechado, mas será gravado, né? E salvo para vocês. Nós vamos falar sobre medo, como vencer o medo. E aí eu quero trazer um pouco mais de direção, principalmente com crianças pequenas, que são as que passam sobre isso. Se você tem interesse, entre em contato, ou comenta aqui que alguém da Pequenos Heróis entre em contato com você e te manda todas as informações. Mas primeiro vamos orar? Senhor, obrigada, Pai. Obrigada porque Tu és Deus e porque o Senhor nos ajuda a vencer todo medo. Jesus, que o teu grande amor preencha a nossa vida e não sobe espaço algum para que a gente duvide que o Senhor está conosco, para que a gente duvide que a tua presença é tudo o que importa. Senhor, traz clareza a nós que da tua paz e do teu amor sobre a nossa vida todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém? Te vejo no próximo culto, hein? Tchau, tchau.